Isso aí, moçada, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês do lado de lá estejam bem, porque nós do lado de cá estamos muito bem. Hoje estou aqui com uma figura muito legal, um cara que eu conheço há muito tempo. E é um cara que tem muita história para contar na música, porque já passou por várias bandas. E é uma história muito interessante. E nós vamos conhecer um pouco mais do Dag. Dag Colombelli. Aí, querido. Bom dia, boa noite e boa tarde também, Isso né? aí. Fora de ordem, mas né, que vai saber que horário o pessoal está assistindo. Seja né? bem-vindo, cara. Prazer te receber. Prazer estar aqui. Como eu te falei antes da chegada ali, é a primeira vez que eu estou participando, que eu sempre evito. Não, evito não, mas eu sou meio cabreiro, sabe? Não sou muito de falar, na real, né? Meu negócio é lá, botão. Mouse, Pro Tools, plugin, coisa arada. Mas tu convidou, cara, eu digo, cara, eu já tinha assistido uns podcasts que tu fez, e digo, cara, vou lá que é massa, é bacana, né? Então, cara, é legal. Vamos fazer. Até porque, Dag, muita gente conhece, cara, e não sabe da tua história, da onde que tu veio, da onde que tu é, e vamos começar por aí, da onde que tu Cara, por mais que muitos acham que não, eu sou passo-fundense. Tu é de Passo Fundo? Sou de Passo Fundo. Todo mundo acha que eu sou de fora por causa do sotaque. causa do sotaque. Sei lá cara, e é natural, não é balaca. Verdade, né, cara? É um sotaque diferente. A minha mãe falou uma vez que provavelmente esse sotaque... Quiser puxar mais, Não, tá tranquilo. Tá de boa? A minha mãe comentou uma vez que quando eu tinha, sei lá, meus 8, 9 anos, veio uns parentes nossos morar com nós e eles eram paulistas. Então ela acha que eu me influenciei pelo sotaque deles e peguei esse sotaque, mas para mim é natural, sabe? Mas muita gente acha que não, mas eu sou passo-fundense, nasci ali no hospital de cidade. E na real, a galera que te conhece de cara assim, te perguntando o que tu é, né? Sim, Já todo te mundo, perguntaram. onde é que tu é? Cara, sou do Passo Fundo. Mas como assim Passo Fundo? Sou passo-fundense, cara, gaúcho, Gaudério. É, né, cara? Como é que Mas assim... É que tu tem um R diferente. O R. Esse R me lasca muito. Eu vou... O tempo que eu trabalhava com publicidade, agora mais recentemente, às vezes eles pediam, cara, grava a tua essa locução aí, porque é só uma assinatura final lá. Eu olhava o texto, tinha 2, 3 R e digo, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar, que vai saber que sou eu na hora, né, cara? Eu vou meter lá qualquer palavra lá, já vai dar, né? Como é que pode? Né? Mas sei lá se é defeito de fábrica, alguma coisa aconteceu. Ou é uma coisa assim, é pra ser tua assinatura, né? Vai saber, né? E tu é cria de Passo Fundo. Cria de Passo Fundo, né? Assim, Passo Fundo. Que top, cara. Bastante tempo já, estamos beirando ali. O tempo mas o tempo faz bem pra gente. Essa barba branca aqui, esse cabelo branco não é, não é neve, é idade mesmo. Isso aqui é experiência. Experiência, é isso aí, agora tu falou tudo. Tu tem cabelo ainda, eu já não tenho mais. E a música, Dag, como é que entrou na tua vida, cara? Cara, a música vem de família. O meu pai, eu perdi meu pai com 5 anos. Quando eu tinha 5 anos, meu pai faleceu. Mas meu pai foi um dos fundadores e tocou muito tempo nos vaneiristas. Tá brincando? Com o seu Antônio lá? Com o Antoninho, com o Bastião. Não é possível. Sério, meu pai tocava com os vaneiristas. E ele faleceu em 78, né? E então, cara, a música pra mim veio do berço, na real. Que coisa incrível. Quando meu pai, eu tenho poucas lembranças do meu pai porque eu tinha 4 para 5 anos quando ele faleceu. Na verdade, na missa de 7º dia do falecimento dele, eu completei 5 anos. Tá. Então tipo assim, eu era muito, eu lembro pouca coisa. Então, mas a partir dali, os meus tios tocavam. Até hoje tocam violão, mas daquele jeito. Sim. Né? Bate corda. Pra festa vai embora. Bate corda. E então eu fui aprendendo, fui pegando gosto. Daí tinha o violão do pai lá, tinha um contrabaixo do pai lá, e eu ficava brincando. Eu lembro que meu tio fazia uns ensaios lá na casa dele, na casa da minha avó, onde é o estúdio hoje, até inclusive, no mesmo terreno. E eu subia em cima de um beliche, sentava aqui e pegava o contrabaixo, e ele tocava aquela... Bilu, 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 teteia. E eu e tocava o baixo, sabe? Então, tipo assim, eu já comecei a noção ali, né? Com que idade? 6, 7 anos. Eu mal a pena botava o braço por cima para alcançar as cordas. Né? E o teu pai tocava o quê? Meu pai, nos vaneiristas, ele tocava violão. Que na época, isso 70 e poucos, né? Eu nasci em 73. Na época não tinha muito bandas com contrabaixo. O contrabaixo elétrico foi inserido... Foi o Castilho, pelo menos isso. Eu acho que sim. Eu nunca pesquisei isso, é até uma coisa Parece que sim. E o meu pai comprou um baixo
Segundo o meu tio, que mente bastante, mas eu vou acreditar nele essas horas, ele comprou... Um abraço pro tio mentiroso. O tio mentiroso. Ele falou que meu pai comprou esse contrabaixo, que era um baixo Snake, que eu nunca mais ouvi falar, dessa marca. Ele comprou do Edson Dutra dos Serranos. E daí, quando ele comprou o contrabaixo, ele largou o violão, que não tinha guitarra na época, e começou a tocar contrabaixo. Mas, tipo assim, quando ele faleceu, nós tínhamos em casa um violão, guitarra e contrabaixo. Então ele brincava com os três ali, sabe? Tocava. Que legal, cara, que legal. Não sei como é que ele tocava, porque Sim, tu não viveu. Não cheguei a viver, né? Daí, enfim, com os meus tios ali tocando, eu fui pegando o gosto da música. Daí esse mesmo tio mentiroso, que não é mentiroso, quando eu tinha meus 10 para 11 anos, eu tinha um vizinho de porta, que é o Zequinha, que tocou um tempão no Cheiro de Paixão, mora em Ronda Alta, o Zeca. Ele tocou muito tempo guitarra no Cheiro de Paixão. Tô ligado. Um moreninho com os cabelos raspados. Agora tá. Agora ele se formou músico, tá cabelo curto, né? Tu vai assistir isso aí, tu vai rir também com nós. Sim, eu sei quem é ele. Aí nós, tipo, eu e ele começava a tirar música lá e tal. Saía uma nova dos atuais lá, nós ia lá e tirava. O Irapuru direto nos ouvia, né? Sim. E aí o meu tio teve um lance, assim, uma ligada, que ele disse assim, ó. Vocês têm uma semana para tirar 3 músicas cada um para me apresentar. Quem tocar melhor vai ganhar um brinde, um presente. E aí nós começávamos a se puxar, eu e o Zeca, sabe? Que legal. E, cara, acho que através daí a gente começou a evoluir. E isso tu era adolescente? 12, 10, 11. Dos 11 aos 12. Que com 14 anos eu ganhei minha primeira guitarra de aniversário. Com 15 anos eu já tocava baile. Na banda Imagem de Ronda Alta. Que top, 15 cara. anos. Eu lembro até hoje, cara. Eu não sabia o nome das notas. Sério? Eu tocava tudo de ouvido, assim, quando falava em sustenido, me quebrava tudo. E agora? Onde é que eu vou aqui, sabe? Cara, e fui tocando, daí eu aprendi o esquema do tio ali, né? A gente pegou e foi evoluindo, aprendendo e tal. E tudo com revistinha, coisas que o meu tio tocava. Tem muita coisa que eu tocava errado, porque eu aprendia com o meu tio que tocava do jeito dele. Tem músicas que hoje eu ouço e digo, mas não era o jeito que eu tocava. E tu é do tempo de ir na revisteira ali? Claro, na revisteira central, ali do lado do Banrisul ali, claro. Olhando as revistinhas de cifra? Mas comprava tudo. Cara, eu devo ter em casa ainda umas 3 ou 9 dessa ali, porque, cara, é muito massa. As revistinhas me ensinaram muito. Sim, eu também. Aí eu entrei... Só que eu não aprendi. Profissionalmente, eu entrei profissionalmente na música com meus 15 anos, nessa banda Imagem de Ronda Alta, tocando guitarra. E lá eu fiquei um bom tempinho. E a banda Imagem era a banda de show, Bailão. Tocava interior. Tipo, quando nós tocava na cidade era festa. Porque só tocava na linha Formosa, linha São Paulo Bem, de Rondinha. Tocava todo aquele interior de Ronda Alta, Rondinha, Constantina, todo aquele lado ali, né? E só música aquelas alemã, aquelas coisas. Mas e bandinha. Atuais, Gaudéria, nós mentíamos. Nós era cabeludo, metia uns RPM, umas coisas lá, mas o pessoal não gostava de dançar muito. Acho que nós não tocávamos muito certo. Eu nunca esqueço de uma passagem. Nós trocamos de tecladista. Aí pegamos um tecladista que vinha de uma banda maior, tal, sabe? Um cara mais experiente, Celestino, falecido até. Um queridão, assim. Primeiro ensaio, assim, ele chegou para nós e disse, gente, vamos comprar um afinador para as guitarras, né? Porque tá meio brabo dele. Sério, cara, era uma coisa assim. Pro ouvido dele já tava ruim. Não, para nós tava louco de bom, né? Sim. E nós sem afinador, sem nada, afinava até um solzinho ali. Tá legal. E tava bom. Então. E 2 guitarras, eu e o Zeca, inclusive. O Zeca foi comigo. Eu levei o Zeca para Ronda Alta. Na verdade, eu tava tocando nessa banda Imagem. Aí eu toquei uns 2, 3 anos lá. E aí o saudoso Neri Vieira me convidou para tocar no Vibração, que era o grupo dele aqui. Por quê? Porque o meu tio tinha uma casa do lado da casa dele. Esse tio mentiroso. Agora vai ficar tio mentiroso. Ele vai me encher de caroço. Como é que é o nome dele? O Joca. Joca. Daí o Joca morava do lado. O tio Joca. Tem amigos dele que chamam ele de tio Joca porque eu sempre estava grudado nele. Tio Joca. E ficou tio Joca. O tio Joca morava do lado do Neri Vieira. Aí um dia eu estava por lá, tal, na casa dele, e os Neri estavam ensaiando. Aí me chamaram lá. Eu fui lá e toquei um pouquinho. Ele, vão tocar com nós ali. Tu não precisa viajar e tal. Que legal. Que eu estudava e tinha que pegar ônibus e ir embora, ir pra Ronda Alta, voltar a ensaiar, voltar. E o Vibração tocava o quê? Bailão também. Era o que tinha na época? Não tinha aqui. Tipo assim, bandas diferentes. Era o quê? Impacto, Itamone. Verdade. As bandas assim de mais expressão que tocavam algo Santa Mônica diferente. já tinha? Não sei. Eu não lembro.
Mas eu lembro que o Inovação existia. Inovação existia. Inovação, mas era de espumoso ainda. Bah, não era Passo Fundo. Não era Passo Fundo. É. E, enfim, daí eu entrei lá, daí eu saí do Imagem para tocar no Vibração. No Vibração. Mas daí quando eu saí, eu levei o Zeca. O Vibração, cara, não era era do Neri com quem, cara? Era só dele? Só do Neri. Só do Neri? O Neri que era dono. Mas tocava... quem tocava lá, cara? Eu não lembro. Os caras das antigas. Mas eu, tipo assim, eu tinha o LP do Vibração em casa. Tá. Então o Vibração pra mim era que nem hoje, assim, pintar o Roupa Nova pra mim tocar. Então, quando deu a oportunidade, eu larguei tudo e pá. Que legal, E vim pro cara. Vibração. Só que daí eu toquei... Porque tinha aqui em Passo Fundo, tinha os Incríveis, não era? Os Incríveis. Eu tentei tocar em todos esses aí. Tu E tentou? nunca deu certo. Não. Não me queriam, né? Aí quando o Vibração me quis, eu digo, vamos lá. Agora sim. Aí eu entrei, aí quando eu saí do Imagem, eu levei o Zeca a tocar no meu lugar. Daí entrei no Vibração, acho que eu fiquei uns... Cara, fiquei acho uns 2 meses e não curti. Porque, tipo assim, eu tinha um relacionamento de amizade com o pessoal. Entendi. Os lugares que nós tocava era, tipo assim, interior. Você pega interior, é aquelas pessoas sem maldade. Claro, era muito massa tocar. E já no Vibração nós tocávamos Bailão Avenida, tocava umas coisas mais... Entendi. Não desprezar, mas um troço mais... Era diferente. Sim. E eu não peguei gosto. Entendi. E aí o Imagem falou, não, tu quer voltar, volta. Eu digo, tá, eu volto, mas não dá para tirar o Zeca. Pô, cara, meu irmão, levei o cara lá, como é que eu vou... Empreguei o cara e vou desempregar. Não tem como. Daí ele topou, beleza, toparam. Daí nós tocamos junto, acho um ano e pouco. Aí que ele entrou no Cheiro de Paixão. Bah, já naquela época? Naquela época. Na época era Sul Encanto, o Cheiro de Paixão. Sul Encanto. Da Loreci. Verdade, tinha cara. todo o povo lá. Verdade. Aí ele tocou, ele foi pra lá e eu fiquei na Imagem. Aí eu toquei no Imagem, eu tô com um cronograma aqui, eu tô pensando que faz tempo, né? Topzera, vai. Eu toquei no Imagem, daí mais um ano e pouco, depois do Vibração. E aí, daí que a gente deu essa reformulada no Imagem. Aí entrou esse tecladista, que falou do afinador. Aí a gente pegou um vocalista, o Borracha, era o apelido dele. Pegamos o Borracha, então, que era um cara que também tocava nessa mesma banda que o tecladista. Aí a gente deu uma melhorada. A banda, tipo assim, era a banda mais bem falada da região ali e tal. Que top. E aí, da onde que é, na verdade? De Ronda Alta. Ronda Alta. Isso. Aí, através desse Borracha, pintou... Esse Borracha tinha tocado no Caravelli de Santa Catarina. E através do Borracha, sei lá, o Borracha saiu da banda, é verdade. Saiu do Imagem e foi procurar emprego no Caravelli. E o Caravelli falou, não, eu preciso de guitarrista. Bora. Ele tem o cara para ti. E me indicou. E aí eu larguei a Imagem, fui pro Caravelli. Isso aí tu era piazão. 95, 73, 20 anos. 20, 22, por aí, nessa coisa. Aí no Caravelli eu toquei... Caravelli, Santa Catarina. Santa Catarina. São Carlos, do lado de Chapecó ali. E o Caravelli já era outro status, né, cara? Nós íamos nos bailes do Caravelli, que nós ia assistir. Nossa, era... Eu lembro que era Caravelli, Ego Mecanoide, na época. Aquelas bandas assim que enchia ginásio, digamos, né? Que coisa incrível, né, cara? Muito que saudade top. dessa época. Aí eu fui pro Caravelli. Aí fiquei no Caravelli uns 2, 3 anos, eu acho. Até que deu uma fatalidade e o dono da banda... morreu eletrocutado em cima do palco. Eu estava tocando, inclusive, em Frederico. Foi uma coisa... foi punk, assim, sabe? Eletrocutado por quê? Ele era o baterista. E nós estávamos tocando uma festa de uma rádio, na boate. E acho que era portaria. Era portaria. E aí vieram avisar ele tocando. Ele era baterista, administrador, fazia tudo, né? Sim. Motorista do ônibus. e vieram avisar ele que estava entrando um monte de gente pela Porta dos Fundos. E aí ele fez o intervalo, que já era, tipo assim, devia ser umas 2 da manhã. Nós tocando, até hoje eu lembro, cara, a música Domingo do Titãs. Foi a última música que eu toquei com ele. E nós tocamos, terminou a música, ele falou, intervalo. E fizemos um intervalo. E aí eu lembro que eu estava largando a guitarra para soltar no pedestal. Ele saiu da bateria, passou por mim e foi falar com um cara da rádio que estava na frente do palco. E nisso ele levou a mão na torre de luz e, sei lá, se arrebentou um fio, alguma coisa, ficou no cavaco ali, na minha frente. Foi um troço assim... Que coisa horrível. Horrível. Daí eu meio que... Daí a gente continuou. Eu continuei tocando. Eu toquei mais uns 2, 3 meses na banda, mas não tinha clima, sabe? Não tinha. Daí eu larguei de mão. Sim. Aí eu vim trabalhar na ProSom com o Antônio. Lembro tu trabalhando. Tu lembra lá, né? Da época lá. A gente se conheceu ali, eu acho. Isso né? aí. Da época ali. Nessa época. Aí eu vim trabalhar no Antônio, na ProSom. Trabalhei, acho, um ano e pouco também. Mas a vontade de tocar era maior, né? Sim. Daí o que eu fiz? Voltei pro Caravelli. Voltou pro Caravelli. Voltei pro Caravelli daí. Mas daí tu que fez contato com os caras?
Na verdade, tinha um guri de Porto Alegre que tocava com o Lalo aqui no Porto Sol, Tá. um baterista, e o Lalo tava parando e eu tava arrumando pro guri tocar no Caravelli. Ah. E aí, nas conversas lá, eu intermediando de empresário ali, né? Eles falaram, nós precisamos de guitarrista também, tu não quer voltar? Bora. Pá, me atiçou assim as bichas que tá louco, né? Eu digo, cara, vamos, Como é que eu não vou? Vamos se largar. Aí eu voltei pro Caravelli. Só que daí eu voltei e aquela história, tu volta com uma sensação, com uma esperança que seja igual era. Não era. Nunca é igual. Cara. Nunca mais. Daí equipe legal pra caramba, tudo, mas não era o que eu tava, sabe, que eu imaginava. Aí toquei, acho que foi o período mais rápido que eu fiquei numa banda assim, de entrar e logo sair. Acho que fiquei 4, 5 meses. E pedi pra sair. Rapidinho. Pedi pra sair. Peguei, saí de boa, peguei e vim, Passo Fundo de volta. Morei com a minha mãe, mora aqui ainda, né? Vou trabalhar na ProSom de novo. Vou trabalhar na ProSom de novo. Não, daí eu vim, mas daí eu já vim com o contato do Quinta Estação. Não, peraí, antes peraí, deixa eu ver, onde é que é agora? Onde é que encaixa? Eu toquei no Fandango de Marau. Tu tocou no Fandango, eu toquei verdade. no Fandango. Que época verdade. foi, cara? Foi antes de Imagem? Agora tu me pegou. Mas enfim, entre verdade, Imagem e o Vibração e Imagem de novo, teve o Fandango de Marau. Tu tocou no Fandango, eu toquei verdade. um ano e pouco ali também com eles. É verdade, cara. E aí eu entrei no Caravelli, toquei lá um tempo lá, saí fora, daí entrei pro Quinta. Daí, Quinta Estação. Aí do Quinta eu tive a bendita ideia de virar dono de banda. Entrei de sócio numa banda no Paraná, Sério? com o pessoal que era do Caravelli, que era o tecladista e a cantora. Aí tu foi te incomodar um pouco. Aí eu cara, se eu tivesse não feito aquilo. Não, mas eu digo assim, ó, A experiência, né, eu prefiro me arrepender de ter feito do que me arrepender de não ter feito. Exatamente. Entendeu? Eu penso assim também. Aí eu fui pra lá, eu fiquei um ano e pouco, um ano e meio. E aí a banda quebrou, com certeza. Estouramos o motor do ônibus umas 4, 5 vezes. Puxa vida. Daí quebramos quebrado. Daí fechamos a banda. Daí eu digo, cara, chega, não quero mais saber de música. Chega, não quero, vou trabalhar. Minha mãe trabalha com aposentadoria. Digo, vou trabalhar com aposentadoria com a velha, que a velha ganha dinheiro, eu vou ganhar também, né? Tô lá, tipo assim, nós estamos cumprindo os últimos contratos lá em São Lourenço do Oeste, com esse lacre violado. Me liga o Zeca Bortoletti, do baterista nosso aqui. Ele tocava no Itamone na época. O Zequinha. O Zequinha. Daí eles, Dag, tô no Itamone aqui, estão precisando de guitarrista e baixista. E tava eu e o Jorginho Pinali, que o Jorginho Pinali tocou comigo no Fandango. Depois nós tocamos junto no Quinta Estação e eu tirei ele do Quinta e levei ele comigo pro Lacre. Lacre violado. Digo, fechou todas, tomou eu e o Jorginho aqui. Digo, Itamone, cara, pô. Eu via, que eu te falei, antigamente era Impacto e Itamone, digo, tô no céu, né, cara? Certo. Daí fechamos lá a banda, voltamos a Passo Fundo, Caxias, Itamone. Que massa. Aí no Itamone eu fiquei 2 anos. 2 anos lá com eles, 2000 e 2001. Tu e o Jorginho foram pra lá? Eu e o Jorginho. Ficamos nós dois. O Jorginho não ficou muito tempo, o Jorginho teve sempre música gaúcha no sangue, né? Aí apareceu para ele o Marca Nativa, de São Miguel do Oeste, que era uma sucursal dos nativos, né? E aí ele foi tocar com Marca Nativa e eu continuei no Itamone. Aí chegou um ponto assim que cansei da estrada, né, cara? Já 30 anos tocando baile. 30 anos, 30 anos, dos 15, 14 até os... 30 anos. Não, minto, não. Foi longe. 14, 15, não, 30 não, 30 do... Não, viajei. Mas... 15, 16 anos tocando baile. Tá, mas topzera. Tá louco. Nossa. Um tempo assim que... Aí eu tava indo pra Feira da Música em São Paulo, de ônibus, que a gente pegava o ônibus, aquela turma lá e se largava pra feira em São Paulo. Mas nesse período tu tava na Itamone ainda? Eu tava tocando no Itamone ainda. Aí eu fui pra feira em São Paulo, que geralmente eu ia quando dava todos os anos, né? Aí eu tava indo e tava o Júnior Camargo, que tinha estúdio aqui em Passo Fundo. Isso aí. Daí nós sentamos no mesmo banco, começamos a conversar e tal. Daí o Júnior, cara, vou te abrir uma aqui que ninguém tá sabendo. Eu tô indo a São Paulo pra fazer um contato, eu vou trazer tudo, vou me mudar pra São Paulo, pra São Bernardo dos Campos, acho que ele foi na época. E tô largando, vou largar Passo Fundo. Digo, cara, mas tem um monte de cliente lá, né? E aí ele brincou, disse, cara, não quer tu montar o estúdio? Eu te passo todos os meus clientes pra ti. Cara, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei pensando aquilo. Na época, que é músico, né? Claro. Liguei pra mãe, quero comprar umas coisas aqui em São Paulo pra montar um estúdio. Que a minha mãe sempre, não, pare de tocar, pare de viajar. Quando eu falei uma proposta que eu precisava de dinheiro para montar um negócio que eu ia parar de viajar, meu Deus, ela assinou um cheque em branco e me deu. Vai. Ela queria te ver longe da estrada. Resumindo, vim de São Paulo com placa de som comprada, microfone,
Já computador... Bom, vim com a base do estúdio alinhada. Sério? Né? E a partir dali, estúdio D até hoje. Quer dizer, teve um Oswaldinho Magrão no meio. Eu fiquei 10 anos trancado, eu digo, no estúdio, né? Estudando parte de coisa. Daí... Mas nesse período tu tava tocando ainda, né? Não, quando eu montei o estúdio, em 2002, 1º de março de 2002, foi a estreia do estúdio, digamos assim. Tá. Parei de tocar daí. Parou? Não toquei mais. Nem freelance? Larguei. Alguma Aparecia às vezes algumas coisinhas, mas eu não fazia muita questão, que eu tava, desculpa a palavra, mas tava de saco cheio de tocar. Sim, né? sim. Então, e de estrada, nem o tocar é muito, tu sabe, o tocar é muito prazeroso. É o que eu sempre digo pra cara, o tocar cara, não tem... É a melhor coisa do mundo, Não cara, tem sentimento, não tem adrenalina. Não tem nada melhor. Sensação melhor do que isso. Agora, o palco, cara, eu sempre digo, o palco é a coisa mais boa do mundo. O antepalco e o pós-palco é horrível. Agora, tu sair às 4 da manhã de Caxias pra tocar 3 dias em Curitiba e ter que chegar em cima lá, ter que tocar com a cara alegre, cara, isso sai é dali, cansativo. se enfia dentro de um ônibus cansado. E destruído. Sabe que na outra noite tem de novo. Então, quando eu parei de tocar, parei. Né? Aí eu fiquei esses 10 anos no estúdio, só focado ali e tal, né? Daí nesse tempo o Pedro entrou do meu sócio. Tá. E daí o estúdio deu uma melhorada, até porque o Pedro tinha uma visão administrativa bem melhor que eu. Era um músico que montou uma sala lá pra galera ensaiar e tocar e gravar, né? E fui aprendendo no caminho. Ainda, eu sempre digo, ainda continuo aprendendo. Todo mundo continua aprendendo, né? E aí apareceu o Oswaldinho um dia, falou: não quer tocar com nós aí, o Nenê tá saindo. O Nenê tocava com eles. E eu digo, mas capaz, eu não tenho nem cacife pra... Mas eu louco pra tocar, né? Já 10 anos com a coceira na mão, né? E daí eu digo, não, obrigado. Agradeci o velho, né? Digo, obrigado pelo convite e tal, tudo mais, mas, cara, eu acho que eu não tenho condições. Tá, beleza. No dia seguinte, ou 2 dias depois, veio o Enéas, veio gravar ali no estúdio. Tá. E disse, aí, então, vamos ser colega de banda. Eu digo, não, cara, como? Tá, o Oswaldinho não te ligou ainda? Eu digo, sim, me ligou, mas eu não aceitei. Mas por quê, cara? Eu digo, não, velho, eu não tenho estrutura, não toco mais como, né? Nem se eu tocasse como eu tocava, eu achava que não ia dar conta, né? E ele, não, mas deixa de ser bobo, vai tocar lá. Eu digo, não sei. No outro dia, o Chiquinho, que era o produtor, veio lá a mesma coisa. Vai aí, vamos tocar junto então. Eu digo, cara, não. Mas como não? Os caras já estavam. Daí ele, cara, não, velho, vai que tu dá conta, não sei o quê. E aí eu era casado na época, né? Daí eu cheguei pra minha esposa e falei, ela, não, por que tu não tenta? Daí eu liguei para o Oswaldir, aquela vaga tá de pé ainda? Ele, não, tô te esperando, diz ele. Digo, eu te faço uma proposta. Isso eu lembro que foi um pouquinho antes do carnaval, que eu passei o carnaval inteiro, num feriado lá trancado numa casa que nós tinha em Ernestina, só tirando música. Sim. Eu digo, eu te faço uma proposta. Eu toco 30 dias. Se eu não gostar de voltar a tocar, ou tu não gostar da forma que eu tô tocando, a amizade continua. Passar bem, entendeu? Ele, não, perfeito. Cara, passou um ano e eu lembrei dessa prosa dos 30 dias. E um dia eu chamei para ele e digo, lembra que nesse papo dos 30 dias? Ele, sim, tu não falou nada. Eu não quis falar nada também. Digo, então... Aí eu toquei 2 anos com eles. 2 anos, cara? 2 anos. Um ano e meio para mais, assim, quase 2 anos. Mas daí o Nenê saiu? O Nenê tinha saído. O Nenê foi pro Tia Sarandeio na época. E eu entrei no lugar dele e toquei 2 anos com eles. Que legal, cara. Muito massa. Foi uma e o Nenê já tinha um estúdio na época? O Nenê já tinha estúdio, porque eles tinham gravado já um CD. Antes do DVD, o CD deles tinha sido gravado ali no Renf, no estúdio dele. Que topzera, cara. Resumindo assim, resumindo de meia hora. Que top, cara. É basicamente isso aí. No Itamar tu ficou quanto tempo? 2000 e 2001. Ficou um ano? 2 anos. 2 anos, 2 anos também. 2 anos. Também que nem o Oswaldir, um ano e meio passado, quase 2, não chegou a completar 2. Porque eu entrei, eu entrei em julho e saí no ano seguinte do carnaval. Toquei o carnaval no final. Mas lá é outra vibe, né? É massa, cara. Tipo assim, os bailes eram um padrão melhor. Mas assim, eu te digo, banda é tudo igual. É mesmo? Eu fui com essa intenção de, vou no Itamone agora, vai ser legal. Cara, toma banho em posto de gasolina. Tudo igual. Vai pra fronteira, come mal. Sim. Não tem, sabe? Eu achava, não, Itamone vai ser uma coisa que eu vou chegar, né? Chegar de líder, que nem disse o cara. O cara que E, cara, é a mesma coisa. Claro que os lugares que toca melhor, geralmente tinha hotel quase sempre, mas também tinha as frias, né? Que tu tocava ter que ficar dentro do ônibus sem tomar banho, claro, aquela coisa de música. Bem normal. Que é clichê padrão, de sempre, né? Padrãozinho. E me diga uma coisa dessas bandas, cara, que tu já tocou, que tu tem estrada, velho. Meu Deus. Passei. Passou. Qual é, assim, a mais topzera, assim?
Sem desmerecer as outras, claro. Claro. Mas daí, tipo assim, cara, o nível dos músicos é outra história. Oswaldinho Magrão. É. Bah, tá louco. Ali eu me sentia miudinho perto dos Que fera ali. massa, cara. Era massa. Bah, tinha uma equipe ali, profissionalismo. Itamone também Quem é que era fazia muito... teclado ali? O Derek? Chiquinho. O Chiquinho. Chiquinho. Ah, ele que era o produtor. Ele né? que era o produtor fazia. É, verdade. Cara, eu acho que claro, aquelas primeiras bandas eram um troço mais... Não era tão profissional assim, porque um era gerente de uma loja e tocava baixo, o outro... Eu estudava e tocava guitarra, o outro tinha granja. Claro. E o Itamone já não. O Itamone era massa também. Nós tínhamos uma equipe ali. No segundo ano de Itamone, o Zeca saiu. Aí o Menegatti confiou, tipo assim, tinha uma confiança em mim que, segundo outros que tocaram com ele, ele nunca teve ninguém que ele, tipo assim, largou até o repertório para mim fazer. Ah, que legal. Então eu tava meio de gerente da banda ali, sabe? Que top. Aí com a saída do Zeca, eu levei o Pique, tocar a batera, que não precisa nem comentar, né? E, Tá bem servido, e né? o Jorginho tinha saído também, aí eu levei o Pipoca tocar baixo, que tinha tocado no Inovação, que também era um amigo meu que tinha tocado no Imagem comigo, naquela mesma geração que nós demos aquela melhorada no Imagem, que entrou o tecladista, o Borracha, entrou o Pipoca no baixo também. Aí eu trouxe o Pipoca pro Inovação, que eu sempre fui meio agenciador de música, né? Os caras me ligavam, preciso de um guitarrista. Sabe de alguém? Eu digo, vamos achar alguém aqui pra ti, né? E o Itamone também era muito massa. A Márcia cantando até hoje, cara. É um absurdo, né, cara? Eu tenho gravações em MD, eu passei para dentro do computador, já dei uma melhoradinha lá. Cara, é de arrepiar. Isso, é muito legal, né, cara? Aquela velha é desgraçada. Que coisa eu falo incrível. pra ela, velha é desgraçada, canta muito. Filha da puta. E nós tinha um cantor bom. Então, a equipe do Itamone, pra baile, Sempre boa, né? foi a melhor banda que eu toquei. Sem sombras de dúvidas. Eu Mas todas as bandas, né, cara? Eu entrevistei aqui o Eliseu. O Eliseu, claro. O Eliseu, eu que meio que... Agenciou? Agenciei também. mesmo? Meio que apresentei ele pro Menegatti também na época. Eu lembro que eu arrumei para ele, antes do Itamone, eu não lembro se eu intermediei, como é que foi, ele tinha ido pra uma banda de Marechal Cândido Rondon, banda Chama. Isso, ele falou. Daí do Chama ele foi pro Itamone. Mas eu sei que eu sempre tive no meio ali das indicações. O Eliseu cantou, eu conheci o Eliseu num festival, tocando no Quinta Estação, e aí nós ficamos sem vocalista no Quinta e levamos ele cantar. Daí quando o Jorginho saiu, acho que o Jorginho era vocalista. Ou o Jorginho tocava com ele, eu não lembro. É muito tempo de É muito tempo de conversa. O Eliseu teve aqui. Eu vi lá nos vídeos lá. Batemos um papo aqui, cantor. Gente boa pra caramba. Canta muito. Canta muito, né? Canta muito. Nossa, é finadíssimo. Queridão. Gosto muito dele. Gente boa demais. Que massa, Dag. Cara, nós demos uma resumida aqui na tua história de músico. Resumidão aqui, que eu acho muito topzera. E queria agradecer você por ter disponibilizado contar essa tua história pra nós. Que bom. Né? E quem é que te influenciou, cara? Foi teus tios mesmo? Meus tios. Foi teus tios? Aquele mentiroso lá, desgraçado. Ele que me levou pro mau caminho. Mas e o que tu ouvia? No começo? Cara, é o Irapuru. Eu sou da época de ouvir Irapuru, nem de Atlântida tinha em Passo Fundo. Não. Então era o Irapuru e ficar aqui esperando a música começar para gravar na fita. Isso. Deus livre, quando tava no meio do solo, o radialista dava hora, acabava com a minha função. Sim. E então, cara, os Atuais, eu lembro que os Atuais assim, foi a primeira banda que me impressionou. Sabe? Eu lembro que eu e o Zeca ouvi os Atuais, olha isso aí, que coisa mais linda e tal, sabe? E claro, daí depois, com a evolução, tocando baile e tal, daí eu fui conhecendo outras referências, né? Sim. Itamone, Caravelli, por exemplo, tocava 5 bandinhas e 3 gaúchas durante toda a noite. O resto era... na época não tinha Charlie Brown, mas nós tocava Skank muito, Cidade Negra, muita coisa internacional, Rock Set. Então já era um outro tipo de repertório. Eu sempre digo assim, eu sempre evoluí como músico quando eu trocava de banda. Porque eu nunca troquei estar numa banda X e ir para uma banda pior. Eu sempre fui para bandas melhores. Melhorando. Então esse melhorar me exigia mais. Claro. Eu lembro que quando eu entrei no Itamone, no Caravelli, eu fui na cooperativa lá, que é em São Carlos, né? Eu fui na cooperativa, comprei 2 litrão de caixinha de leite, um pote de Nescau e um saco de bolachinha e me tranquei no quarto, cara, e tirar música. Escrevia alguma coisa assim, meio nem era partitura, era tablatura. Para me lembrar dos solos e tal, alguma coisa assim. E sabe, então, tipo assim, eu evoluía muito quando me cobravam, quando eu precisava melhorar, né? Ele sempre foi autodidata, assim? Estudava sozinho? Cara, eu tive vários não. Eu tive, assim, alguns professores, mas nada
que eu possa dizer assim, ó, foi meu professor. Entendi. Eu tinha... Tu pegava dicas, no caso? Isso, nessa mesma época do que o guri de Porto Alegre estava aqui, que eu indiquei pro Caravelli e acabei voltando para lá, ele era filho do Zezé. E o Zezé de Camargo, é outro Zezé. O Zezé era guitarrista de Porto Alegre. O cara era um monstro. E ele estava morando em Passo Fundo. Aí eu estudei com ele. Um cara que me abriu assim, a visão, um cara muito bom, assim, sabe? Mas daí eu fui tocar e acabei. Tipo, fiquei em 3, 4 meses com ele. O Lazaroto, um cara que eu admiro pra caramba, toca muito. Até a semana nós estávamos no estúdio ali e não lembro quem estava gravando lá que falou, cara, vi o Lazaroto tocar pela primeira vez, sentei pra assistir ele, cara. Cara, eu sento pra ver o Lazaroto, porque o cara tem um bom gosto. Até hoje, né, cara? Meu Deus, ele tem uma pegada dele, coisa mais linda. É bonito de ver. Estudei. Tipo assim, fiz 2, 3 aulas com ele. Vários professores, videoaula, muita videoaula. Na época não tinha. Cara, se eu começasse a tocar hoje, a internet e o YouTube tem tudo, né? Então, cara, é mais fácil. Na minha época, tu conseguia uma fita de videoaula do Frank Gambari e tu tinha que. Tinha que garimpar. Nossa, ia a Curitiba e custava, tipo, hoje. Quase o preço do litro da gasolina. É incrível. Então, cara, que era o negócio, né? Não sei se chegava. Não sei se chegava, eu acho que meio litro. A gasolina tá muito cara. Que coisa incrível, cara. Sempre, mas muito, que nem eu falei, muito eu aprendi me puxando quando me exigiam nas bandas, que eu trocava de banda, que eu tinha que mostrar serviço. Pensa, o Caravelli... uma banda, não era banda de rock, mas era uma banda de formatura, de galera, assim, então tinha muita coisa de guitarra. Na imagem era bandinha, Jaqueline Zona lá e vai embora, né? Um solinho no Barco do Amor ali e vai embora, né? E no Caravelli não, cara, a guitarra era tipo, quase como na frente ali, sabe? Então eu tive que me puxar, sabe? Então eu aprendi muito assim. E, claro, depois do estúdio ali, eu comecei a estudar. Estudei um pouco de country com um guitarrista de São Paulo, via online. Mas tem um cara referência, assim, quando a galera fala de guitarrista de baile e tal, assim, o pessoal sempre fala. Eu ouço muito falar. Eles não me viram tocar, mas então. Mas o fulano, o Dag. O pior é que eu tenho, cara, eu tenho amigos assim que quando vão gravar ali no estúdio, chegam e dizem, cara, eu ia nos bailes do Imagem, do Caravelli, e ficava sentado te assistindo. Mas, cara, não tinha Faustão o dia pra assistir alguma coisa melhor, assim, que tá louco, né? Mas tu vê, né, cara? Sei lá. Eu sempre assim, ó, eu sempre digo assim, sempre fui um músico que eu nunca quis ser o cara da banda. Eu sempre fui aquele músico que ficava meio... aquele sideman, aquele músico acompanhante. Eu sempre fui um músico que era discretinho ali tocando, sabe? Tocando pra banda. Eu nunca nasci pra ser... Tipo assim, eu não nasci pra ser o artista de frente. Eu nasci pra ser o músico que toca com o cara. De apoio. Então, eu nunca tive essa pretensão. Tanto que, se tu me ver cantar, tu vai chorar. Claro. Que é um troço assim... Fenomenal. Assim. Às vezes eu gravo umas guias assim e... A semana eu tô produzindo uma música da Bia Sosek, com o Walter Moraes. E aí eu tive que gravar a guia. A dela e a dele. Né? Cara, eu pensei 10 vezes antes de mandar. Digo, mas será que eu mando? Não mando? Tem que mandar porque... Né? Mas não, tava afinado, porque então né? Claro. Melodyne e autotune. Se eu não me salvar, né? Hoje eu quero ter recurso. Quem que vai? Mas tipo assim, o cara não tem a cacuete de cantar, né? Não tem a manha de cantar. Sim, até porque não é a tua praia. Uma vez eu toquei de cantor num carnaval, um pré-carnaval do Pôr do Sol Colalo. É sério? Cara, eu não sabia o que fazer com a mão. Uma no microfone, a outra eu botava no bolso. Cara, não tenho acostumado a tocar. O que vai fazer? O cara tocando sempre com o instrumento, né? Isso, Então, cara, deixa eu... Mas é bem assim mesmo, cara. Os instrumentistas, quando vão cantar, eu vejo quando os gaiteiros, né, ou largam a gaita e vão cantar, não sabe o que faz com a mão. O cara não sabe? Não tem. Tu tá acostumado com aquele negócio ali, né, Isso, cara? Não. Mas não, como cantor, é melhor deixar essa parte. Eu não cantava nas bandas de baile, eu cantava sempre tudo, né? Mas não, melhor não ter esse registro. Que topzera, cara. Que topzera ter você aqui contando a tua história para nós. Muita gente que te conhece não sabia, né? As bandas que tu já passou. Sim. E é interessante. As peculiaridades de cada história, né? É interessante demais, cara. Interessante. Algum fato engraçado, assim, que tu lembra? De cara, assim, ou não? De encalhar o ônibus na balsa. Sério? Saindo da balsa. Aonde isso? A balsa aqui entre Rondalto e Campinas do Sul. O ônibus subiu, a bunda encostou. travou na balsa e o rodado ficou no ar.
E a balsa Tipo, parada. E a balsa parada. Tipo, claro. se a balsa vai, Ele cai na volta, água. cai na água. Cai na água. Foi aquela vez foi uma tranqueira. Várias coisas, cara. Nossa, não tem coisa... Tombo de pau que é a coisa mais comum, né? Variedade. Eu não cheguei a cair, eu acho que eu lembro, assim, mas... Eu caí. Tu caiu? Eu caí de cara no chão, parecia que tava com as mãos no bolso ainda assim. Não tem como se apoiar. Né? Não tem. Eu perdi baterista tocando. Tipo, nós tocamos uma vez e tinha o pano atrás e sempre atrás do pano tem a parede. Sim, claro. E o baterista sempre... Se encostou. E ele se encostou e não tinha tinha. parede. Só viu as perninhas assim. Cara, Bem normal, né? Bom, cara? tu sabe, né? Sim. A estrada é algo... É uma cancha que dá no músico. Eu digo assim, o músico que passou por baile, Isso. o músico tem... eu respeito. Porque, não que eu não respeite os outros, Sim, né? sim. Mas, tipo assim, o músico me falou, cara, eu toquei 10 anos de baile. Cara, eu sei eu sei o que ele passou, porque eu passei tudo aquilo. Exatamente, Sabe? é. Então, te dá um leque de Experiência. soluções para problemas. Que É. Aquela velha ditado, quando tudo dá certo, porque alguma coisa deu errado, né? É então, tipo, sempre dá alguma coisa errada. Então, tu tem um repertório de soluções para aquele problema para ninguém amenizar, né? Então, a estrada me trouxe até aqui hoje, né? Sim. Toda... Com essas bandas aí, qual que tu gravou com elas? Nenhum. Nunca Sério, fui cara? gravar depois de ter estúdio. Depois tem estúdio. Depois de ter estúdio. Nunca, nenhuma das bandas que eu toquei Até porque não era o propósito das bandas, era. era muito caro. Antigamente gravar era muito caro. E outra, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Pra tu gravar, tu tinha que ser bom. Ah, é verdade. Tinha que ser, tinha que meter, mostrar aqui, ó, veia, entendeu? E nós não tinha na época, né? O Itamone, quando eu entrei no Itamone, o Menegatti queria gravar, mas queria gravar estilo bandinha. Daí, meio que nós se reunimos, fizemos um complô contra ele aqui, cara... Não é a cara da banda. Não é a banda, como é que tu vai... Daí ele queria fazer outro nome para ter duas bandas. Cara, não viaja, vamos tocar nosso baile de formatura e jantar do Rotary e tal, que é o nome forte. do Itamone, sempre foi isso aí, né? E sempre foi, né? Sempre foi. Sempre foi. E não perder a identidade, né? E não perdeu. Top. Tá até hoje aí, né? Hoje. Depois do incêndio do caminhão ali, do acidente que deu, né? Sim. Ele ficou meio tastaviado, mas tá até hoje. O Eliseu, eu não sei se ele tá lá ainda. Não, o Eliseu saiu. Saiu? Porque a banda parou agora na Sim. pandemia, não sei se vai voltar também por causa O Eliseu tá com um projeto solo. Sim, ele me falou. Isso, Eliseu Love. É isso, Eliseu Love. Canta muito. Canta. Gosto muito dele. Cara, tenho que te agradecer, tá? Pelo menos nós vamos parar esse bate-papo aqui do Pode Chegar e vamos começar um outro que é no Profissões, daí vocês assistem Profissões, que nós vamos falar da fase do DAG de empresário, de estúdio. Do tempo que eu trabalhei de garoto de programa. Mentira. Mentira. Eu não sabia dessa, ele vai revelar. Até porque eu ia morrer de fome, né? Não sei. Não ia ganhar muito tinha uma dinheiro. perucona aqui. Eu era cabeludo. Tá. Eu era cabeludo. É verdade. Claro, cara. O cabelo era aqui na metade das costas. Que massa. Dag, obrigado, cara. Mas eu que agradeço pelo convite. E como tu disse, é a primeira vez que eu tô participando, que eu sempre fui... Mas não deu nada, né? Não deu nada. Não, foi de bacana, cara. Coisa Começou a falar, não parava mais. Eu disse, mas o homem disse que não fala. Mas é o nervosismo. Eu me informei, quando o cara fica nervoso, o cara começa a falar e não para mais. Tu é top, cara. Que massa. Obrigado. Obrigado pelo convite e pra galera assistir, cara, Pode Chegar. Isso aí. Que tá muito massa. Eu tenho acompanhado, tenho assistido. Obrigado. Muito massa. Obrigado. Muito massa e quem quiser te encontrar nas redes sensuais aí, o que faz? Dag Colombelli. Dag Colombelli. Dag com D-A-G-U-E. Tá. Dag Colombelli, tá tudo meio Dag Colombelli. O Dag é Dag mesmo, teu nome? Não diga. Tem certeza que não diga. Quer revelar? É só Dag, tá, pessoal? Dag é melhor, porque aí, tá foi outro tio, não um mentiroso, outro que inventou o nome. É mesmo? Mas é inventado. Eu já botei no Google, só dá Não tem? No mundo todo. Nem no Afeganistão acharam um nome igual ao meu. Então não fale. Deixa Melhor quieto. não. É um palavrão quase. Os bastidores tu me conta. Se fosse menina, ia ser xilocaína. A mãe foi na farmácia e escolheu, eu acho. Foi lá na prateleira. Foi lá escolher um remédio. Aquilo lá parece meu filho. Cara, que legal. É um nome bravo. Mas deixamos pra uma outra. Topzera. Mas Dag é legal. É. Dag é legal. Da guitarra, eu chamava por causa Da da guitarra, da guitarra. da guitarra. Da guitarra, né? Mas Dag Colombelli. Tô lá. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu.